Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Transcendência. Se você já é inscrito, seja bem-vindo novamente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, toque no sininho para receber as nossas notificações e para ficar por dentro do que acontece aqui no nosso canal. Esse vídeo com certeza vai irritar muita gente. As pessoas, alguns vão se identificar com o que eu estou falando, outros vão se sentir não tão identificados, né? Às vezes vão até se sentir um pouco criticados em relação ao que eu vou falar, mas é a vida, né? A nossa função aqui não é tanto agradar ninguém, mas sim expor aquilo que é fundamentado, aquilo que é verdadeiro. E hoje eu vou falar sobre uma palavrinha que um monte de gente usa e que virou quase que digamos assim, uma palavra, digamos assim, vulgarizada, popularizada em excesso e que traz um monte de confusões para quem de fato estuda o domínio iniciático, o domínio esotérico, o domínio religioso, o domínio mágico, enfim. Para quem estuda esse tanto de coisa, acaba sendo bem complicado lidar com palavras que não expressam a realidade do seu significado, que são usadas de forma a não expressar a realidade do seu significado. Então, a palavra é energia. Você com certeza já ouviu um monte de gente falando: ai, tal coisa tem uma energia boa, ai, tal coisa emana energia, ai, tal coisa eu tinha uma energia, ai, eu senti uma energia, um objeto emana energia, os chakras energia, né? Aí você vê lá aquele bando de hippie lá, ai meu Deus, que energia, ai, que vibração. Essa é outra palavra que um dia eu vou fazer um vídeo ainda sobre ela. Mas vamos hoje aqui falar em energia. Então, o que é energia, em que contexto ela pode ser utilizada e qual o contexto utilizado dentro das tradições e dentro da tradição de uma forma geral. Então, a palavra energia, ela vem do grego, en e ergon, né? Energia. Então, en seria no e ergon, trabalho. Mas a tradução exata disso é ato, ou seja, algo que está em atividade e que é efetivamente. No Aristóteles, ele faz uma distinção entre potência e ato, né? Então, potência é aquilo que pode ser e ato é aquilo que é neste momento. Então, a energia em grego para o Aristóteles é a realização de uma potencialidade, que em grego é dynamis. Então, o conceito lá de Aristóteles de ato, ou seja, daquilo que é, e de potência, aquilo que pode ser, nada mais é que o de energia e dynamis, né? Ou seja, ato e potência. Oh, meu Deus, aí já começa a azedar o vocabulário dos neo-esotéricos. Bom, na física, a energia ela está associada a uma capacidade de produção de trabalho ou da realização de uma ação. Olha, veja aí a intimidade entre o termo de ato, né, de ação, daquilo que é, e a realização de uma ação, ou seja, da transição de uma potencialidade para uma ação, né? E esse conceito ele surge na física lá no século XIX, né, quando começa a se desenvolver lá o ramo da física da termodinâmica, né? Então, a capacidade de mover um objeto, de deformar um corpo, de modificar um determinado sistema físico em interação com o outro é energia. Então, não é o nosso objetivo aqui fazer um vídeo sobre termodinâmica, né? Mas sim denunciar exatamente essa falsificação, mais essa falsificação pseudo-esotérica de pendurar lá uma etiqueta de energia em tudo, né? E é curioso porque todo o pseudo-esoterismo e todo o neo-espiritualismo
adora usar termos que soem científicos, né? E isso revela mais uma coisa, revela que essas ideias, elas são oriundas de um período, lá no final do século XIX, com umas pinceladas do século XVIII, né? Então essas ideias, elas são oriundas de um período extremamente materialista, de um período cientificista, de um período de adoração das ciências experimentais, né? Ou seja, no fundo essas teorias, elas são um tipo de materialismo revestido com uma capa falsa de espiritualidade, né? Então o termo energia, ele acaba sendo usado para qualquer coisa sem muita definição, qualquer coisa sem sentido é energia. Ai, olha, o meu gnominho, que energia boa, né? Energia boa? Não existe energia boa nem energia ruim, né? Existe energia. Energia como capacidade de transformação de uma potencialidade para algo efetivo, para um ato, para algo que está em ação, né? Ou é a realização de uma capacidade de mover um objeto, de deformar um corpo ou de modificar um determinado sistema físico. Então, pelo amor de Deus, energia boa, energia ruim, né? É de lascar, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Bom, então, como eu estava dizendo, né, penduram essa etiqueta de energia em qualquer coisa, né? E então tudo tem energias, né? E aí nós vamos perceber que fora desse conceito da mudança de algo, né, o conceito físico, né, de alteração de um ente em relação a outro, ou seja, tem a ver com interação entre sistemas ou entes, né, fora da ideia de uma realização de um trabalho, da passagem de uma potencialidade para um ato, ou seja, fora da ideia de que uma potencialidade latente se transforme, se atualize, ou seja, se transforme em ato, não tem o menor cabimento à utilização desse termo, né? Então, usar energia para falar de espírito, de Deus, porque Deus é uma energia, deuses são energias, a natureza é uma energia. Quer dizer, relacionar esse termo sem que esses termos eles estejam sendo colocados em um contexto de interação ou de transformação de um ente relacionado ao termo, não faz o menor sentido. Então, a utilização dessa palavra é mais uma bobaginha, uma bobajona, né? Então, aí diz assim, mas pode-se falar em energia espiritual? Pode-se falar em energia espiritual, só que por analogia, né? Uma vez que nós não estamos falando aí de transformações no sentido físico e nem de atualização no sentido comum. Então, por ausência de um termo melhor, de um termo mais adequado, nós podemos falar em energia por analogia, né? Ou seja, nós podemos falar da passagem das nossas potencialidades espirituais à sua realização efetiva, ou seja, a passagem de dinamis para energia, de potência para ato, né? E aí também nós podemos dizer que energia é um ato através de uma prática, né? É o ato através de uma prática de realizar uma transformação, né? Uma transformação espiritual, uma transformação que vem através de uma ascese, por exemplo, de um exercício, né? Enfim, um exercício pessoal, de disciplina pessoal, de desapego pessoal. Nesse sentido, sim, nós podemos falar que está havendo uma modificação, uma atualização, ou seja, uma potencialidade que se transforma em algo. E nesse sentido, sim, você pode falar por analogia em energia, né? Agora, dizer que um objeto tem energias, que emana energias, que uma cor tem uma energia, que os chakras são energéticos, ou qualquer coisa do tipo, são falsificações, são confusões linguísticas, né? Então, nós só podemos dizer que tudo é energia no sentido de que as coisas são o que elas de fato são, nesse momento presente, né? Então, por exemplo, você pega uma parede branca, ou seja, em ato, ou seja, em energia,
ou energia, né, ela é branca. Nesse momento ela é uma parede branca. A energia dela é ser branca, o ato dela é ser branca. Agora, ela pode ser vermelha? Pode ser, eu vou lá, passo o pincel, fica vermelha. Ah, ela pode ser roxa? Ela pode ser lilás? Ela pode ser, enfim, pode ser. Ou seja, potencialmente ela pode ser, ou seja, dinamis, potência, ela pode ser algo, mas em ato, ou seja, a energia dela é ser branca, né? Mas isso não quer dizer que é um tipo de radiação, que é um tipo de algo que vai modificar alguma coisa, né? Ou outras coisas no sentido da física moderna. Então um objeto ele não vai emanar coisas para você, né? Ele não vai te modificar por si só. Uma cor não vai te modificar por si só, né? Não dá para falar de uma realidade, por exemplo, do espírito como uma energia, de Deus como uma energia. Por exemplo, no Aristóteles ele fala do motor imóvel, né? Ou seja, a modificação, não tem interação, não tem energia envolvida, né? Então, gente, vamos prestar atenção nesses termos para não falar bobagem, né? E para não repetir essa bobajada pseudo-esotérica, pseudo-iniciática, né? Esse neo-espiritualismo barato que em todo lugar você acha. Então, a coisa mais comum, você abre lá no YouTube, tem 300 vídeos do cara, não, porque a energia, porque eu estou sentindo as energias, porque isso, porque aquilo outro. Por favor, vamos usar uma terminologia que não seja confusa. E vamos parar de colocar um selo pendurado, uma etiqueta pendurada em qualquer coisa, né? Então é uma mania de colocar esse selo de energia em tudo. É igual o negócio da vibração. Ah, porque eu vou aumentar a minha vibração. Minha vibração está alta. A vibração de alguma coisa é fabuloso. Porra, não vamos falar, desculpa o palavrão, mas vamos parar de falar bobagem, né? Esse papo aí não cola com as tradições, né? As tradições têm um vocabulário próprio, têm uma precisão nos seus termos. Então, quando a gente aplica um termo impreciso, o que acaba acontecendo? Você cria um discurso confuso, né? Por quê? Porque qual que é a definição desse negócio que chamam de energia? Tudo é energia, então energia não é coisa nenhuma, né? Então, vamos nos atentar a esse aspecto, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal. Vou deixar aqui na descrição os links para você poder adquirir os meus mais recentes e-books sobre simbolismo e maçonaria. E até o próximo vídeo. Deixa eu achar aqui o negócio. Tchau.